Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde a mais um episódio do Pode Isso, Sebastian? Uma hora a gente vai ter uma vinheta e eu vou parar de falar isso. Que nome Talvez seja lá pro terceiro, quarto, quinto, sexto. 10º episódio. 10ª temporada, nunca se sabe, né? A gente tá aqui hoje, nesse segundo episódio, que pra você passou um período, mas pra gente passou alguns minutinhos, tá? Porque a gente tem que aproveitar e gravar tudo junto. A magia da internet. A magia da internet. Acabei de destruir a magia da internet pra você, o mago da internet. Acabou. É isso. Bom, no último episódio No último episódio nós estávamos conversando sobre a falácia da produtividade. Eu já expliquei um pouco qual vai ser o propósito desse podcast. E a gente vai trazer assuntos que estejam aí permeados realmente à ideia do que é ser produtivo ou não ser produtivo, ou como que a gente pode lidar com procrastinação e um pouco dessas outras coisas que a gente já conhece. A gente Tudo já mentira. sabe. A gente tá aqui pra ser polêmicos, pra ser cancelado no Twitter. Ou cancelar o Twitter, porque como eu disse, eu ainda vou cancelar esse negócio. É pra isso Uma que a hora gente eu vou tá parar aqui. de usar esse Pra negócio. falar o que as pessoas não falam. Todo E mundo como fala vocês isso, né? viram, pra falar o que ninguém nunca disse. O que ninguém te contou sobre. Nossa, eu ia falar, não lembrei como é que fazia. 5 coisas que ninguém quer que você saiba. 5 coisas que os gurus da produtividade não querem que você saiba. E esse é o tema de hoje. Pay to win. Bom, como vocês sabem, estamos aqui na presença do maravilhosíssimo Eli. Qual é a minha câmera? Eu sempre quis dizer Qual é a minha isso. câmera? Ah! Essa? É Essa aquela? Aqui? Ou esta? Meu Deus. Trabalho do editor aqui é sofrer, entendeu? Ele tá do outro lado ali, tá, gente? Só pra constar, a gente sabe. O editor é minha irmã, né? Te amo, Não é, Diego. não. Ah, não vai ser Não, Diego? o editor aqui é ele ali, ó. Qual é o nome do editor? Wesley. O editor é o Wesley, tá? O Wesley vai sofrer. Muito Dessa amor por vez você, não Wesley. é a Adriele. Então, Adriele, Ah. sinto muito. A gente te ama, É. mas Não vai ser você que não vai ser sofrer. você. Você não vai sofrer. então eu vou A pegar gente leve. te deu uma pausa. E do que a gente vai falar nesse episódio? A gente vai falar bobeiras. É isso que a gente vai falar. mas Bobeiras, boboquices. entre as bobeiras, Bobeiras. alguma coisa interessante vai sair. E a gente quer falar hoje especificamente sobre um conceito que eu venho pensando há um tempo. E por isso ele tá aqui. Primeiro porque, né, nepotismo, né? Meu marido, meu sócio. Se você chegou nesse episódio e não assistiu os anterior, ou de repente algum outro episódio que ele também esteja participando, talvez você não saiba. Mas o Eli é meu marido, meu sócio. A gente trabalha junto há 7 anos, a gente é casado há 7 anos. E também ele faz uma série de coisas. Então ele começou como web designer, ele faz design. E aí depois ele pode falar que ele também é tatuador, entre outras coisas. No tempo você vai explicando vocês vão me o que você conhecendo faz. aos pouquinhos Vocês aqui. vão conhecendo, a gente vai deixando Eu não nas sou redes só um sociais rostinho aqui. bonito. Tudo certo. Nele nem é um rosto, não é brincadeira. Você é assim, amor, desculpa. Agressão aqui, Nossa, ó. do nada. Corta essa parte. Cuidado, não editor. corta não. Deixa que é pra todo mundo saber o que eu sofro em casa, entendeu? Entendeu? Esse podcast vai ser uma palhaçada. É essa a ideia, tá? Não é só ser sério nos podcasts. Eu tô cansado de podcast que se finge de sério. A gente A é gente nem se palhaço finge. no dia a dia, a gente tem que ser palhaço aqui também, pô. Verdade. É isso, eu vou parar de olhar pra câmera porque a Gente, gente precisa conversar. Nenhum animal tá? foi maltratado nesse podcast, tá bom? Vou deixar claro esse... Luiz Você tá me Amel, não no chamando processo. de animal ou só pra eu entender assim? Deixou no ar. Deixei no ar, Entendi. Bom, o que a gente quer falar hoje? Quero falar sobre pay to win. Mas afinal, Eli, você que joga... O Eli é gamer, né? Até onde eu sei. Ele gosta de a jogar. gente Ele não é finge que é. streamer, mas ele é gamer. A gente joga joguinhos, é isso. E gamer, né? Uns joguinhos. Ou gamer também, é possível. Via de regra, o que é o conceito nos jogos do pay to win, do pagar para ganhar? O pay to win é quando você paga pra ter algum tipo de atributo, vantagem, dica, facilitação dentro de um jogo. Quando você tá jogando Candy Crush, por exemplo, você paga pra ter um poderzinho a mais ali que destrói uma peça X. Ou quando você compra uma arma dentro de um jogo que tem atributos mais fortes do que os atributos que você consegue de forma gratuita. Esse tipo de coisa são os pay to wins. Esses dias eu tava lendo uma matéria, inclusive foi por isso que eu queria trazer esse tópico. Eu tava lendo uma matéria, eu assistindo um vídeo, eu não tenho certeza, talvez as duas coisas. E eu tava nesse conceito que eu tava estudando, lendo, ouvindo, eu não lembro o que era exatamente. Alguém falou sobre como as pessoas que já têm dinheiro, elas conseguem mais espaços
por ter. Elas conseguem, inclusive, mais privilégios, o que é muito louco. Tipo assim, eu já tenho um combo de privilégios só simplesmente por ter dinheiro, por exemplo, na sociedade. Sim. E essas pessoas, elas literalmente pagam por mais privilégios. Eu lembro que o conceito, inclusive, estava falando sobre como alguns artistas são inseridos no mercado de trabalho porque eles tiveram investidores ocultos. Pessoas que a gente não sabe. Capaz de você Sim. ter visto esse conteúdo. Eu tô tentando Eu lembrar o vi- nome da eu pessoa não que eu sei. vi o conteúdo, mas ela tava falando, inclusive, sobre a Pablo Vittar. Eu adoro o Pablo Vittar, eu amo o Pablo Vittar, mas ela tava contando o contexto por trás da carreira de sucesso da Pablo Vittar. O que fez legal. a Pablo Vittar ganhar um puta de um destaque? E geralmente a gente pensa o talento. É a primeira coisa que a gente pensa, é o talento. Tipo, o fato dela ser Quantas pessoas talentosa. talentosas não estão aí e não, E quantas não pessoas alcançam, que não é? não têm talentos, não é o caso da Pablo Vittar, no meu ponto de vista, eu acho que ela tem muito talento, eu gosto muito, acompanho e adoro a carreira dela, mas isso me abriu, assim, de uma maneira que, por mais que a gente já tivesse, por exemplo, debatido isso em algum momento, de alguma forma, eu nunca tinha feito essa associação direta à ideia de, tipo, se eu tenho dinheiro e eu posso pagar, isso vai me abrir portas. É meio óbvio, eu sei que é meio óbvio, mas, meu, isso me lembrou muito a ideia do pay to win. É uma vibe de chover no molhado, né? Mas eu achei necessário falar Mas sobre. Eu queria muito divagar necessário sobre, sabe? contextualizar para o nosso cenário, né? Para o nosso meio de trabalho. Eu tava vendo também algo sobre o meio da música, falando sobre a Dua Lipa, por exemplo. Eu adoro a Dua Lipa. Mas falando sobre como a gravadora dela investe pesado para ela tocar na rádio, para ela aparecer em playlists de algumas plataformas e tal. E que, tipo, não é orgânico o talento, o sucesso dela. É uma coisa patrocinada, é uma coisa impulsionada, é uma coisa levada até o público. E não que ela não seja talentosa, nossa, eu adoro o álbum dela, tipo, sou totalmente viciado nas músicas dela. Acho ela muito boa, mas a gente entende que existe muito mais por trás do que só aquela coisa do viralizar, do ser orgânico ali. Meu, é exatamente esse o ponto. Você falou uma coisa muito legal. Eu não tinha pensado nisso, mas é exatamente isso. O sucesso no mercado não é orgânico. Não, não é. Ele não é orgânico, não dá pra ser orgânico. Se você tem dinheiro, você consegue. Exato. E é isso pra quem cria conteúdo, por exemplo, ou pra quem trabalha com boa parte da nossa audiência é criadores de conteúdos, Sim. seja criadores de conteúdos creators que criam pra si, monetizam, Ou criam isso, pra outras ou pessoas. criam pra outras pessoas, como social Certo. media, quem trabalha com marketing, coisas do gênero. E aí, às vezes a gente tá nesse impasse falando com um cliente, por exemplo, de tipo, meu, a gente tá no orgânico, né? Tá fazendo conteúdos orgânicos. E a gente quer fazer com que o orgânico gere engajamento, que a gente gere engajamento. E aí ele não tá funcionando muito bem, a gente parte pra onde? Pro patrocínio. Pro patrocínio. Aí a gente vai pra gestão do tráfego. E aí a gente ou se conecta, ou faz, ou aprende, ou conecta com outro profissional, ou contrata uma agência. Enfim, alguém que vai nos ensinar ou vai fazer e precisa ter dinheiro pra você fazer dinheiro. Exato. A vida é um grande pay to win, né? Na realidade, se você parar pra pensar, a gente vive num sistema onde tudo é pago. O entretenimento é pago, a qualidade de vida é paga, a saúde mental é paga. Tipo, o saneamento é pago. Mesmo que é de graça, tá sendo pago. Né? Tudo é pago. Então, acho que não seria muito diferente dentro do nosso mercado. E eu vejo muito essa parada do orgânico porque a gente olha para as redes sociais, por exemplo, que é o maior, né, o nosso maior meio de trabalho hoje em dia, e a gente esquece que as redes sociais, independente de qual seja, Instagram, LinkedIn, Facebook, elas são empresas, elas são capitalistas, elas precisam faturar, elas não estão ali para que você poste foto do seu gatinho, elas não estão ali para você postar a foto do que você está jantando, do rolê que você está dando. Ela tá ali para fazer dinheiro e ela vai movimentar a estrutura dela inteira para que você faça dinheiro. Então ela não vai entregar o seu conteúdo porque o seu conteúdo é legal, porque o seu conteúdo é bacana. São pouquíssimas pessoas que conseguem estourar de forma orgânica com algum conteúdo porque ele realmente viraliza, porque ele realmente é muito compartilhável, ele é realmente muito interessante. As pessoas querem que outras pessoas vejam isso. Não, ele vai entregar cada vez menos para que você pague cada vez mais. Ele vai entregar cada vez mais conteúdos do tipo de conteúdo que é pago.
do tipo de criadores que são pagos. Pelo menos é dessa forma como eu vejo. Se parar para analisar, por exemplo, a gente teve recentemente alguns criadores de conteúdos, entre muitas aspas. E eu sempre falo isso, né, quando a gente tá falando sobre orgânico, tráfego, investimento. A coisa é tão... Eu tenho para mim a sensação de que a gente precisa criar um contexto na nossa cabeça, a gente precisa criar a história de que algumas pessoas chegaram onde elas chegaram por causa do talento, por causa de uma maneira orgânica, porque o público ama, porque eu acho que isso cria uma defesa a essa realidade que é alguém investiu, alguém tem dinheiro e alguém decidiu que essa pessoa vai fazer sucesso. E alguém se beneficia disso, né? Porque ninguém faz... E alguém tá explorando isso. Ninguém faz nada de... Aí a gente volta pro marxismo, né? Volta pro marxismo. A gente volta pro rolê. rolê. Pra vermelho aqui. Colocar assim, o laranja tá aí, não sei porquê, né? Não, brincadeira, eu gosto dessa cor. Mensagens subliminares. Via de regra... Quantas letras tem aqui? É impossível pra gente não falar, sabe? Tipo, é impossível não enxergar dessa forma, porque... Dando exemplo desses criadores de conteúdos que viralizam. O cara vai lá, faz um post chutando uma bola. E aqui eu tô falando daquele Luva de Pedreiro, por exemplo. Todo um rolo na internet que aconteceu com ele. E até já não é nem mais atual, nem é mais um tema atual. Mas é um exemplo bem claro pra mim que cria o conteúdo, por exemplo. É muito difícil... O carinha da dança também, que estourou recentemente. O Churrasco. Churrasco, Acho que é isso. Tem até aquele cara lá que TV, dançou por mano. acaso no meio de um casamento, de um Não, negócio. ele tava no trabalho, eu acho que ele tava de E aí ele social. fez uma dancinha lá que, tipo, nem era... Ai, gente, é até vergonhoso, sabe? Triste de uma vergonha alheia, assim. Eu gosto muito de dança, né? De arte de forma geral, Vogue, cultura ballroom. Então eu sigo muitos dançarinos, coreógrafos, profissionais. E aí você vê, tipo assim, os caras dando sangue, suor. E não consegue viral. E não viraliza com uma dança, tipo, foda que eles fazem. E aí vem uma pessoa... Né, faz uma dança aleatória qualquer. Um churrasco da vida que seja. Tipo, uma caricatura, né? Que é isso que eles... Que é uma brincadeira, tipo... legal, tipo assim, a pessoa bacana, tá ali brincando. Não tenho nada contra essas pessoas como pessoas. Não, de maneira tipo, alguma. É o caso do próprio Luva de Pedreiro. Pra mim ele é um exemplo muito, muito trágico e escancarado do que é o pay to win, do que é o pagar para vencer. Porque apesar dele não pagar, quando ele começou a ter... Quando ele foi explorado, literalmente. Foi explorado. Né? Tem um rolê lá do que aconteceu, tem opiniões diversas, mas é isso. Alguém viu e falou, não, você viralizou e eu preciso comercializar você. Porque era uma brincadeira de fazer algo na internet e passou a ser o garoto propaganda de variadas marcas, inclusive da Prime, por exemplo. Mas o que permitiu colocar essa pessoa ali não era o talento dele. É inevitável, não dá pra dizer, nossa, como ele era um excelente ator, porque ele tava anos atuando e aí de repente, porque ele foi descoberto numa peça de teatro que ele fez. Exato. Não, ele literalmente chutava uma bola. E aí a gente tem, claro, uma história, porque tem um storytelling de, ele é pobre, ele é humilde. E eu não falo que isso é um problema, porque a gente sabe de onde a gente veio. Mas existe uma problemática quando pessoas talentosas não são descobertas ralando horrores simplesmente porque elas não têm dinheiro. Já que a gente tá falando de música, por exemplo, a gente citou Pablo Vittar. Eu tenho um exemplo claríssimo disso, que é Urias. Urias é uma excelentíssima artista. Talentosa pra caralho. Escreve, dança, dirige, performa, tipo, entrega tudo que você quer dentro de um artista, ela entrega. Total. Mas ela não tem. E também, assim, não é um comparativo, porque ela faz uma arte diferente do que a Pablo faz, claro. Mas ela não tem o alcance, ela não tem a publicidade de que Pablo Vittar tem, por exemplo. Ela começou agora a entrar dentro ali de participar de programas de domingo, por exemplo, mas com toda uma higienização da imagem, toda uma alteração da imagem visual dela para que ela coubesse dentro daquele espaço. Quer dizer, ela teve que se adaptar para conseguir, e claro, obviamente, alguém deve ter investido. Sim. Não sei se vai ser o caso agora, dela. Por exemplo, né? Não sei o quão ela pode ter algum padrinho, sabe? Alguém que apadrinha ela, não sei. Porque é o caso da Pablo, dessa história que eu contei. Ela teve um padrinho. E é até muito louco, porque eu tava vendo... Você vê como o capital, o dinheiro é muito doido e só alguém tá ganhando e não é a gente. E por que eu acho isso importante, né? Antes até de eu contar isso. Porque a gente vive numa era de comparação.
Sim. E é uma era muito longa desde do início das redes sociais. Acho que já existia, obviamente, antes, mas a partir do momento que eu posso literalmente ver a grama do meu vizinho na palma da minha mão, O tempo todo. o tempo De todo, todos os de meus vizinhos. todos De os quem meus nem é vizinhos. meu vizinho. Pois é, e aí eu fico numa vibe de me comparar com quem fez sucesso, de me comparar. E vou dar um exemplo. O exemplo dentro do meu mercado, do mercado de quem vende produto digital. Sim. Eu vendo produto digital baseado naquilo que eu faço. Eu não vendo produto digital baseado num sonho. A gente falou isso no episódio anterior, né? Eu não sou um guru. Eu não vou falar, não, faça o meu curso Mágico, ou compre porque isso pronto. magicamente vai resolver. Não, não vai. Não vai, Apesar inclusive. da brincadeira do mago. Apesar da não brincadeira é do magia, mago, é mas eu gosto tecnologia. disso. Porque dentro do conceito do mago e não do feiticeiro, aliás, não do ilusionista ou do mágico, existe essa diferença. O mago, ele tem, até propositalmente, o mago, ele tem o conceito de que o autoconhecimento é o caminho. Sim. Nos arquétipos de branding, por exemplo, o mago busca o conhecimento interno. O mágico não. O mágico, ele é um ilusionista. Exato. Para mim, a maioria dos criadores de conteúdos que vendem cursos que nunca fizeram aquilo que eles estão vendendo, como a gente citou também no episódio passado sobre quem vende curso de social media. E a pessoa nunca atendeu uma conta na vida e tá falando, não, você vai aprender a ganhar 10 mil reais fazendo o meu curso. Ela vive disso, ela vive de vender. Ela é uma Rinodê, entendeu? É uma Rinodê. Ela é uma Rinodê. Ela é um esquema de pirâmide. Eu te pirâmide ensino a vender digital. curso, vendendo curso. Vendendo curso. E muitas vezes vendendo o meu curso. E é assim que ela vai ganhando, Exato. criando mais afiliados dentro de afiliados. É uma pirâmide digital, só isso. Mudou o conceito porque tem menos legalização. Por mais que exista, não tem nada legalizado, nada que possa fazer realmente, não, vamos derrubar esse curso, porque o curso não está ensinando nada e está vendendo lá 1.000, 2.000 reais para uma pessoa que acha que vai conseguir alguma coisa com isso. E eventualmente algumas até conseguem, mas em troca de exatamente o mesmo tipo de exploração. Voltando para a linha do raciocínio, o mago não, o mago ele vai para uma linha de Ele é um autoconhecimento. estudioso, né? Exato. E aí ele entra ali na ideia de usar as ferramentas e aprender. E aprender e usar. Então tudo que eu vendo com base naquilo que eu faço. Às vezes até demoro para lançar algum tipo de produto porque eu preciso testar, validar, saber se funciona comigo, testar com outras pessoas. O modelo de finanças que a gente usa. E até o do planejador mágico lá. A gente usa muito tempo, a gente testa, a gente antes de lançar versões. Quebra muita cabeça antes, mexendo neles, experimentando. Inclusive tô doido para lançar umas atualizações dele, mas preciso testar para saber se faz sentido ou não. Saber se faz sentido. E aí eu me pego nessas comparações de pessoas que simplesmente chegam na internet, estão com 13, 14 mil seguidores de um dia pro outro. E aí quando você vai ver, você fala, não, mas é porque o produto delas é incrível e tá resolvendo o problema das pessoas. Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes você vai falar, então como é que você conseguiu, sei lá, vender 100 mil, 400 mil reais desse produto? Porque, bom, todo mundo gosta de dinheiro. É impossível dizer que você não gosta de dinheiro. E você tem conta pra pagar. E aí você fala, porra, eu tô aqui no mercado há tantos anos e essa pessoa chegou ontem. Eu já sou especialista há não sei quanto tempo. Tenho tantos certificados. Falei pra caralho, estudei sei pra caralho. Sei o que eu tô falando, sabe? Tipo, testei o que eu tô falando. E aí essa pessoa vai lá, faz qualquer coisa e tá lá ganhando 100, 200 mil reais. E por que eu não tô ganhando 100, 200 mil reais? Mas voltando de novo pro exemplo da música, é aquela parada de, ou enfim, qualquer outro meio que a gente conseguir incluir, é a parada do alcance também, tipo, do ex-BBBs, por exemplo. Tipo assim, não necessariamente eles têm talento, eles sabem o que eles estão fazendo. A maioria nem tem. Mas eles têm um alcance, eles têm uma plataforma gigantesca. Alguém pagou pra isso. Exato, eles entraram e depois que eles saíram dali, que eles têm audiência, alguém paga pra eles continuarem em evidência, paga pra eles participarem das coisas. E um caso do BBB é muitos alguém, porque a gente tem os patrocínios, a gente tem o programa, a gente tem a própria Rede Globo que tá lá pra fazer, tá investindo e tá recebendo de patrocinador pra poder fazer isso. A gente tem tudo envolve a ideia de pagar. E na internet não vai ser diferente, porque essa mesma pessoa que eu citei, essas mesmas pessoas, porque eu tô falando e não tô realmente me referindo a uma pessoa em específico, mas ao mercado como um todo, elas pagaram antes de eu ter dinheiro para pagar. Porque eu tava preocupado com o meu cliente, porque eu tava preocupado com outra coisa, porque eu tava preocupado em gastar o dinheiro comigo e não em reinvestir esse dinheiro. E essa pessoa tá lá pagando horrores
no tráfego, investindo Aparecendo pra gente pra caralho. pra todo mundo. E é isso que as redes sociais precisam, é isso que elas querem. Esse tipo de gente. Alguém que pague. Alguém que pague. Então ela não vai dar moral pra você, mesmo que seu conteúdo seja muito bom. Por isso que eu acho que o orgânico não é suficiente. E por isso que eu fico tão frustrado na internet, na criação de conteúdo. Porque E nunca vai às vezes ser. eu sei que o conteúdo é bom. E não só porque eu tô dizendo, porque são vozes na minha cabeça. Até porque é menos. Isso As não- vozes da minha cabeça falam o contrário, muitas das vezes. Porque tem gente que fala que o conteúdo é bom. Sim, tem pessoas que realmente usam, que são transformadas, né? Eu não gosto de usar muito isso, que é muito charlotismo, que as pessoas usam. Ai, não transformou. Mas ajuda. Mas transforma. Eu Tipo, não. muda a forma como a pessoa vive ali naquele cenário específico onde ela usa aquele conhecimento que você passa. É que falar transformar a vida é muito amplo, né? É muito megalomaníaco. Eu vou dizer que, por exemplo, o Notion transformou minha vida, mas porque eu transformei o Notion no negócio. Exato. Né? O Notion passou a ser uma ferramenta que eu passei a utilizar e que ela passou a permear todos os âmbitos da minha vida. Então eu uso ela para planejamento pessoal, para planejamento de cliente, Mas não é eu uso necessariamente como negócio. o que acontece com seus Mas clientes, não é o que vai por acontecer exemplo. com a maioria das pessoas. Tipo, ela vai comprar um template seu de finanças, por exemplo. Claro, vai ajudar ela, mas não vai mudar. É que tem a vida contextos. dela. Acho que alguém pode. Mas não é o. Mas o não dá pra princípio dizer que isso ela funciona transforma pra a vida todo das mundo, pessoas. entendeu? Porque Aí- senão você vende sonho. Exato. E é o meu maior problema na internet, vender sonhos. Eu não gosto, me irrita, tenho um profundo desgosto por gente que vende qualquer coisa na internet como se fosse a grande. A fantasia, né? Nossa, isso me deixa tão angustiado, tão irritado. E ver a quantidade de pessoas que vão porque ou não tem discernimento, ou mesmo que tenha discernimento, é impossível você não querer isso, sabe? Às vezes você tá ali na internet navegando e você tá ali num anúncio e o anúncio tá te dando. Nossa, tá resolvendo os problemas da minha funcionou vida, e cara. os gatilhos mentais colocados ali, tipo, te atingiram. Eu, às totalmente. vezes, paro, sabia? Você Pra tá- ficar lendo ali. Eu falo, não, vou ler esse produto aqui, esse curso. Talvez isso resolva a minha vida. Esses dias eu caí no... Você conhece o Elementar? Elementar? Não. O canal Elementar? Eu Não adoro me os recordo. conteúdos dele. Acho que você não lembra. Porque, na verdade, foi você que me apresentou. Lembrando aqui. Provavelmente eu não lembro. Ele tem uma narração, um jeito de fazer conteúdo e tal. E ele fazia muito conteúdo conscientizado, sabe? Tipo, por que Matrix fez sucesso? Qual é o algoritmo que deu certo? Acho que sim, acho que É conheço. muito bom. Agora ele tá fazendo mais uns conteúdos sobre o mercado de finanças, Bitcoin, falando sobre... Não vendendo isso, ele tá falando sobre por que Os dá certo ou dá bastidores errado. disso e tal. E é Massa. muito bom, Legal, porque legal. tipo, ele faz um baita de um estudo. E aí é óbvio que ele tinha que monetizar como ele ganhou isso. Por quê? Quando você assiste muito conteúdo da gringa, quando você assiste muito conteúdo fora, os conteúdos lá fora seguem exatamente esse padrão. Que é da onde ele tirou essa inspiração de fazer conteúdos com storytelling, com Formato pesquisa, nesse formato. Porque no Brasil não tem conteúdos com esse formato. E é difícil, assim, pra quem não manja de edição, etc., cara, é chato fazer um conteúdo com muito estudo, com narração, com roteiro e tal. Dá um trampo você fazer isso, porque você tem que investir tempo ou dinheiro ou as duas coisas. E geralmente são as duas coisas, sabe? Então a gente não tem tantos criadores de conteúdos que seguem essa linha. Óbvio que o cara ganhou milhões de visualizações e milhões de reais só com a monetização, sem os produtos. Caraca. Só com a monetização. E aí eu caí num vídeo dele de anúncio porque ele tem um curso. Nem tá fazendo merchan pro curso. Eu fui olhar, falei, Não somos afiliados. não somos afiliados, nem quero ser. Porque aí eu fui olhar o curso e eu falei, não, vou. E eu fiquei ali na página de venda dele inteira. Eu li toda a página de venda, porque ele literalmente vende o que ele faz. Ele literalmente... E eu fiquei, pô, que legal. Por um lado, eu achei muito bacana, porque eu falei, bom, ele fez isso. Ele criou um canal. Ele sabe Ele fazer. cresceu o canal. Ele mostra Realmente os números funciona e tal. do canal. Realmente funciona. Mas chega um momento da copy, pra mim é o problema de toda a copy, que ele fala, mas não é tão difícil quanto parece. Não é tão... Ele começa dizendo que não é difícil.
Que é difícil, que não é tão simples quanto a maioria das pessoas fala. Mas ele chega no momento que ele fala, não, mas aí no meu curso você vai aprender. Só que você vai aprender a editar, você vai ter que aprender storytelling, você vai ter que aprender. Então é difícil, entendeu? Sim. Por mais que ele esteja tentando dizer que não é tão difícil se você souber. Sim, se você souber os caminhos das pedras, fica menos difícil. Sim. Mas isso não torna necessariamente mais fácil. Exato. Parece contraditório, mas é o meu ponto de vista. Eu consegui entender. E eu fiquei lá, horas, assistindo, porque eu falei, nossa, talvez eu queira comprar o curso dele pra fazer uns vídeos nesse formato pra mim, porque, cara, imagina fazer uns vídeos super performáticos, com imagens certas, com... Aquela narração sensual. Não, e eu tenho voz, Você né? já Todo tem mundo fala, voz, ah, já, porque você né? tem voz, não sei o Mas quê. E eu tem- fiz rádio, eu falei, nossa, eu devia fazer isso. Mas só de pensar em roteirizar o conteúdo, Nossa, mó trem, eu mano. desisti do curso ali. Mas eu parei pra ficar vendo. E ele tava lá no anúncio. Eu acompanho ele há anos, né? O canal dele. Nunca parei pra ver, mas tava lá o anúncio. Ele pagou pra eu Sim. ver Tipo esse assim, negócio. você compra pela autoridade, mas pra chegar em você ele teve que Ele pagar. teve que pagar, porque eu acompanho o canal dele e eu nunca cliquei no link do canal dele. Mas quando começou a aparecer anúncio pra mim, eu comecei a ver. Porque você é bombardeado, tipo... E é o tempo inteiro agora, né? Tipo, e ele deve pagar bem, né? Porque é assim, eu vou abrir a geladeira, vai ter um anúncio dele lá. Eu tenho certeza disso, sabe? Ele virou um Érico Rocha do... Não não fala, pode nem falar. não fala, Já não era. fala. Não escute. Já era. Nunca mais agora. Eu vou abrir a caixinha, vai ter ali um anúncio do Dito Cujo. E isso é um saco, sabia? Sim, é um saco porque é frustrante. É o rolê do... Meu, você sabe que essa pessoa tem... Apesar de nós sermos pessoas brancas e tal, tipo, a gente tem um nível de privilégio e a gente sabe que... Acho que até A gente por não é isso, rico, né? Até por a gente saber, a gente participar de outros núcleos e outras vivências, a gente consegue entender mais profundamente a questão do privilégio. E aí a gente começa a se deparar com vários tipos de privilégios, né? Tipo, a gente sabe que você, por ser um homem branco, barbado, que performa ali uma que performa uma certa masculinidade. você vai ter muito mais portas abertas do que eu, por exemplo, que apesar de ser uma pessoa branca, sou uma pessoa não binária, apesar de performar até certo ponto uma masculinidade, tipo, quando eu tô com o cabelo colorido, ou quando eu fizer minhas modificações corporais. Ou quando você tá maquiado, Quando eu por tô exemplo. maquiado, quando eu tô com uma roupa não tão masculina. Não, dita masculina. Usar unha e ter Você não tá um performando visual uma alternativo, masculinidade tatuagem e tradicional. tal. As pessoas me veem diferente. Quando a gente tá numa reunião, apesar de que, se for um tema que eu domine e você não, as pessoas ainda vão considerar mais a sua palavra do que a minha. Porque, você é alternativo, você é jovem, você não sabe do que você tá falando. Agora, você é barbado, você usa óculos, você é um homem branco, então você definitivamente sabe do que você tá mal falando. sabe que nos bastidores as boas ideias, as estratégias, as coisas que geralmente eu aceito vieram de você. Exato. Inclusive de clientes. É um negócio muito doido. Tipo, às vezes tem que trabalhar no bastidor porque o cliente, a pessoa Não vai me ouvir. vai olhar. É muito Isso já saco aconteceu isso. muito com a gente, assim, não é... E isso, tipo, é um micro... Óbvio, gente, eu não tô comparando tipos de privilégio, tá? Eu só tô expandindo pra Mas- mostrar que a gente tem essa consciência do, tipo... Apesar disso, ainda existem várias camadas, então... É muito bizarro. Privilégios são pay to wins diferenciados, São né? pay to Porque wins você diferenciados. não paga, mas a sociedade criou aquele padrão. São vantagens, né? São vantagens. Não, São não deixa de vantagens. ser vantajoso pra... São cheats, vantagens né? nativas. São hacks. São hacks cheats. nativos. Tipo, você já nasce com aquele núcleo de habilidades que Exato. vão te ajudar a performar especificidades no mundo adulto, na vida do trabalho, no mercado, etc. Isso cai de novo também no neurodivergências, por exemplo. Como assim? Pessoas que não são neurodivergentes, né, que são neurotípicas, elas têm, de certa forma, um privilégio. Porque a sociedade ela é moldada para atender esse tipo de pessoas. Agora, quando você tem alguma neurodivergência, autismo, ou TDAH, enfim, você já tem que, tipo, se redobrar, construir uma realidade para você conseguir se encaixar naquele núcleo social. Você é uma pessoa neurodivergência. Fala pra mim um pouco sobre isso. Como é pra você essa jornada de se encaixar, de se adequar, Sim, eu tenho que me adequar à forma como eu me comunico, à forma como
eu me posto, me ajo. Eu sou uma pessoa que tem TDAH, então eu sou uma pessoa hiperativa, por exemplo. Então estar aqui com você é um desafio. Porque eu tenho que me concentrar, eu tenho que estar parado e tal. Não é socialmente aceito que eu me levante, que eu me mexa, que eu faça barulho, que eu fique mexendo as mãos. Por exemplo, se eu fosse uma pessoa autista, essa iluminação teria que ser diferente. O A depender áudio, do nível do a autismo. depender do nível do autismo, claro. Fazer uma reunião num lugar barulhento, por exemplo, é diferente. Ir a um evento grande, por exemplo. Eu preciso cobrir um evento. Se eu for um jornalista, por exemplo, ou estiver participando ali ativamente. Esses cenários, eles não são construídos pensando em pessoas neurodivergentes. Eles são pensando em pessoas neurotípicas. Então, é aquela coisa, o mundo não foi feito para nós. Ele não está... É a mesma coisa do pessoas PCDs, por exemplo. Na mesma coisa não, gente. Vamos lá, são exemplos paralelos. Não, mas eu entendi a ideia. Tipo Tá. assim, É só pra o não mundo soar não errado. é feito para pessoas PCDs. Exato. Ou raramente adaptado para essas pessoas, porque também a gente tem uma variedade muito grande. Exato. E não é pensado. Não A é gente pensado. tem variados locais que não são pensados. Locais, contextos, sociais. Então, de certa Estruturas. forma, o mundo não é feito para até o rolê pessoas... de, tipo, por exemplo, horários regrados de trabalho, CLTs. Uma pessoa neurodivergente, ela vai ter muito mais dificuldade no CLT do que uma pessoa neurotípica. Eu tô num processo psiquiátrico, psicológico, não sei. Tô num processo de análise, de diagnosticar o quão alienígena eu sou. Eu vou usar o termo alienígena porque eu vi esses dias uma pessoa falando sobre e eu gostei muito disso. Porque eu sempre me senti uma pessoa diferente, mas não tão diferente das outras pessoas. E isso sempre me deixou confuso. Eu sou uma pessoa diferente, eu me sinto uma pessoa diferente, mas ao mesmo tempo eu não sou tão diferente. E eu não tenho diagnóstico de TDAH, nem de autismo. Inclusive, autismo já foi uma das coisas que a gente descartou. Então eu tô no processo de diagnosticar o que é que me torna uma pessoa diferente das pessoas com quem eu convivo, ou que eu convivi ao longo da minha vida, que me faz ter esse sentimento estranho, sabe? Tipo, de me sentir estranho, de me sentir, às vezes, fora da caixinha em alguns aspectos. Ao mesmo tempo que, tipo, isso não é uma grande vantagem. Então, eu tô nesse processo de descobrir. Então, tem algumas coisas de níveis sociais que eu sinto que são diferentes. O CLT, por exemplo, nunca funcionou pra mim. Ele não funciona pra mim. Eu sou muito, extremamente insubordinável. Nossa eu senhora. sei, sou casado com você. Pois é. É difícil colocar você na linha. Sofre. Não existe linha, tá? Que isso? Oxi. E isso é um problema pra mim, tá vendo? Tipo, não, a gente tem que seguir determinada regra. O CLT nunca funcionou pra mim por causa disso. Eu tenho muitos privilégios e muita sorte, talvez, de ter conseguido monetizar alguma coisa do meu conhecimento. Porque se eu não fosse uma pessoa PJ e eu não tivesse conseguido... Eu sou muito autodidata, por exemplo. Eu aprendo muito rápido e muito fácil qualquer coisa sem a necessidade de um instrutor específico. Eu consigo aprender na internet qualquer coisa. Tanto que eu me tornei especialista no Notion simplesmente assim. Não tinha conteúdo no Brasil. E o conteúdo fora eu tenho mais dificuldade de acompanhar porque eu não tenho conhecimento da língua. Então, tipo, às vezes tem que ficar traduzindo, às vezes tem que usar legenda... E aí tem que manter um foco muito grande para conseguir prestar atenção numa coisa que tem legenda e coisas do gênero. E aí eu vou lá, vou fazer e vou descobrindo e vou aprendendo. Talvez o curso que a gente lançou tenha sido um dos primeiros cursos em português Brasil. E eu não vou dizer que foi, porque eu realmente não fiz uma pesquisa para saber quantos cursos existiam na época. Eu sabia que não existia muitos, ou para ser bem sincero, quando eu decidi fazer... Eu não achei nada, mas podia ter e eu só não achei, né? Via de regra, eu fiz o curso porque eu também aprendo melhor quando eu faço isso, quando eu decido compartilhar isso com outra pessoa. Então eu falo, ok, vou compartilhar isso com outra pessoa, então agora eu vou aprender melhor. E aí eu aprendo. Agora, aonde eu queria chegar com isso mesmo? Que Você estava falando de privilégios. Então eu tenho a sorte de ter conseguido transformar essas coisas e monetizá-las de alguma maneira para poder sobreviver. Sim. Porque eu não consigo ficar no mercado tradicional de trabalho. Simplesmente não funciona para mim. Então a sociedade não é feita para divergências como um todo. Exato. Para diversidade como um todo.
Exato. Tudo que foge desse padrão que a sociedade estabeleceu, que é o correto, é o certo, é o adequado, é não sei o quê. Esse quadrado que você tem que se encaixar ali, se moldar. Tudo você tem que se adaptar para conseguir sobreviver, né? Eu sinto que eu tenho bastante privilégio também, por exemplo, eu conseguir trabalhar com você, ou conseguir trabalhar em projetos onde eu posso ficar no background. Porque eu entendo muita coisa, domino, pratico várias coisas, mas eu não consigo estar no seu lugar, por exemplo, de aprender sozinho, ensinar, ou aparecer nas câmeras, gerar conteúdo, criar dessa forma rotineira e tal. Não é pra mim, entendeu? Não, então, eu preciso encontrar um caminho entre o CLT e o autodidata, o autônomo de forma geral, pra eu conseguir me encaixar, porque nenhum dos dois parece que funciona pra mim, sabe? E é muito complexo isso, né? Sim. A sociedade E é é muito feita dentro de frustrante, principalmente. Pois é. Se eu me frustro, imagino como pode ser para não só você, como outras pessoas que são neurodivergentes ou de alguma maneira divergentes daquilo que é considerado padrão correto, adequado, enfim. É um saco. É isso. A gente começou com Pay to Win e estamos aqui já quase chorando. Quase militando aqui. Entendeu? Eu entendo os nossos privilégios, eu entendo que a gente tem privilégios e eu acho que é legal a gente ter um pouco dessa consciência, até pra gente saber. E é um saco, às vezes, ter que admitir isso. Mas é interessante e é importante admitir, qualquer que seja o privilégio que a gente tem, ou até os não privilégios que a gente tem, porque talvez isso diminua um pouco aquela frustração de comparação. Aquela cobrança, né, que a gente tem. Total. Quem tá fazendo muito sucesso espero que com quem esteja ouvindo consiga se colocar também nesse lugar e entender que, tipo, mas o Sebastian consegue, o Sebastian deu certo, tipo... entender que o Sebastian também tem uma série de privilégios. O Sebastian, e uma jornada, né? Uma jornada, passou por muita coisa, tipo... Existe muito mais do que dá pra ver, do que a gente consegue compartilhar na internet também. Existe uma rede de apoio também muito diferente do que, tipo, várias pessoas conseguem ter e tal. Tem uma frase muito clichê, muito clichê, que é aquela do tipo, não compare, acho que a sua jornada com o palco dos outros, uma coisa assim. Eu não lembro exatamente a frase, mas é uma coisa da ideia do tipo, não compara o seu início com o palco de uma pessoa que tá ali, ela já passou por uma jornada. A maioria passou por uma jornada. Eu não gosto tanto dessa frase porque ela descaracteriza, ela descontextualiza o fato de que às vezes algumas pessoas estão no palco e elas não tiveram uma jornada, elas pagaram para estar naquele palco. Exato. E é literal, né? Em alguns palcos é literal. Mas ela tem um pouco dessa, tipo, ok, eu tive uma jornada para poder conseguir qualquer coisa que eu consegui hoje. Cada um por mais tem, difícil que seja. Exato. E cada um tem a sua jornada. E cada um tem uma jornada, e às vezes uma jornada mais facilitada ou não, ou mais difícil. De acordo com os privilégios ou os pay to wins exato, que, é muito bizarro elas podem pensar ter. que, tipo, mesmo as pessoas que têm pay to wins, elas têm os próprios... Desafios? Os próprios desafios, tipo, elas podem ter outras coisas onde elas não têm privilégios, elas podem se encaixar em outros lugares de dificuldade que a gente não consegue enxergar também. Até por não estar nas mesmas realidades. Às vezes é fácil apontar o dedo pra uma pessoa e falar assim, foi fácil pra você que tinha dinheiro, ou foi fácil pra você porque você é X, você é Y. Total. Mas existem outros vários critérios que fazem com que seja... Eita, me emocionei aqui, fiquei emocionado, fiquei nervoso. Mas existem outros cenários também que fazem com que seja difícil para cada pessoa, né? Total. Seja por qualquer tipo de divergência. É importante a gente ter essas visões e é importante a gente saber que existem outras realidades além da nossa. Exato. Para diminuir essa frustração de comparação. Essa empatia, né? Para nós mesmos. Essa autoempatia. Porque a gente fala muito de empatia com o outro. Fala pouquíssimo sobre essa autoempatia. Sobre a necessidade de você se acolher. Sim. Falar, ok, na minha realidade, nos meus contextos, aonde eu tô agora, eu só posso até X. Eu não consigo ir além disso. Ou eu não posso, ou não está para mim, pelo menos agora. E talvez algumas coisas não estejam, e tá tudo bem. Por pior que seja, tá tudo bem. Em alguns contextos, tá tudo bem. Tudo é muito variável, né? Precisa se tomar muito cuidado com isso, mas precisa se acalentar, se acolher. Antes de acolher qualquer outras pessoas, acho que precisa se acolher. Acho que é isso, né? Acho que deu. Olha, foi aqui muito profundo. Like se você chorou. Like se você chorou. Se você não chorou, like também, por favor, tá? Bom, é isso. Amorzinho da minha vida, Eli, queridíssimo. Muito obrigado pelo papo de hoje. De nada. Você por me paga mais um papo. Um japa e tá tudo certo.
Ah, eu queria um japa. Acho que a gente podia comer a gente podia almoçar um japa, né? Eu gosto E da ideia, vamos estou nós com gastar fome. dinheiro que não temos. É isso aí, né, gente? Tem que viver a vida. Como a gente diria vai Nicole viver a Ball, vida. você paga uns jurinhos ali do cartão Uma depois, coisa tudo ali, certo. sabe? Faz parte. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção. Espero que isso tenha agregado E de alguma obrigado pelo maneira. seu like, que eu sei que você deu. Por favor. Aí me tornei que eu mais temia, o mendigo do O like. mindinho do like. Nossa, eu nem vou falar do que eu tenho visto na internet. As pessoas fazerem para pedir like. É umas coisas Sabe engraçadas. uma pessoa que eu gosto muito que faz isso? Só o adendo aleatório. Aham. Assim. Aquele menino faz uns vídeos de humor analisando filme, vídeo, essas coisas. Esse mesmo. A gente tava assistindo ontem que ele tava fazendo o vídeo da Chapeuzinho Vermelho lá, do Deu a Louca na Chapeuzinho. Ah, eu sei quem é, mas eu não lembro o nome dele. Senjo. Não lembro o nome dele. Meu, é muito- Procura. Ele faz uns negócios muito De bizarros. pedido de like? De pedido de like, de aquele- anúncio de patrocínio. Tem aquele do... Ah, eu gosto dos anúncios dele. Tem aquele do Canal 90, uma coisa assim. Que ele faz umas coisas assim. No meio do vídeo, ele faz umas coisas tipo... Ele coloca um outro vídeo dele fingindo que tá procurando o like de alguém. Eu fico tipo, gente... É o do... as pessoas fazem do umas negócio coisas. nostálgico, eu acho muito engraçado. Eu espero não precisar fazer isso, tá, gente? Então, por favor, deixa seu like aqui pra eu não passar mais vergonha. Ele fala uns rolê de nostalgia, né? 90, canal 90, uma coisa assim. É esse aqui, ó, o Sejinho. Serginho. Depois a gente coloca Seijinho. Seijinho. Ele é muito bom, Gente, é muito bom Eu dou os muita vídeos risada dele, eu dou com muita ele. risada E também. ele pede like de um jeito muito engraçado. E ele não assim. gosta de furry. Ele não gosta de furry. Eu vou Isso é uma aprender coisa com que fica ele muito claro. como pedir likes. Dependendo de quem tá assistindo isso daqui, deve ter se perguntado o que é furry. Por não favor, procure com a furry. não pesquisem. Ou Apenas não procura também, pesquisem. gente. É uma coisa interessante de saber. Não me responsabilizo pelo que você vai sentir. Ou que você vai encontrar. Ou que você vai encontrar. Não foi eu. Não fui eu também. Não Você que foi falou eu. de furry. Eu só falei que ele não gosta de furry. Eu foi só você disse que que não citou. foi eu que pesquisei. A pesquisa é toda autônoma aí, tá? Você decidiu. É isso. Muito obrigado pelo seu like. Obrigado por ter se inscrito nesse canal, que eu sei que você acabou de se inscrever. Ou colocado para seguir nas plataformas de podcasts, porque são muitas e eu não sei por onde você está ouvindo. Aliás, diz aí onde você nos encontrou. É interessante que aí a gente sabe para onde direcionar também os próximos. Espero que você esteja no Pra próximo onde fazer episódio. os nossos anúncios, né? Porque a gente vai ter que fazer também. Não precisa falar que a gente faz pay to win às vezes. A Bobagem. gente faz. A gente acabou de dizer que faz parte. Não, e tem que fazer. Se você pode, você tem que Se fazer. você tem condição. Tô brincando, pelo amor de Deus. É isso, né? Deixa seu like. Até o próximo episódio. Obrigado pelo seu tempo até aqui. E até mais.